E vamos falar sobre Santos e América Mineiro que se enfrentam neste sábado às 18h30 na Vila Belmiro com transmissão do Premier pela terceira rodada do Brasileirão. As duas equipes ainda não venceram, o América Mineiro nas duas primeiras rodadas foi derrotado por 3-0 contra Fluminense e contra São Paulo. Já o Santos perdeu para o Grêmio na estreia por 1-0 e empatou sem gols com o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. No meio de semana, as duas equipes jogaram, o Santos venceu por 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, está nas oitavas de final, e o América também venceu, goleou por 5-0 o Nova Iguaçu. Então chegam aí com vitória, pelo menos na Copa do Brasil. Vamos então, nesse vídeo, falar, os desfalques do Santos, como o Santos deve jogar, a provável escalação, e quero muito saber o seu palpite. Quanto você acha que será Santos e América Mineiro? E também, se você quiser dar o seu pitaco, qual seria a sua escalação ideal, fique à vontade aqui nos comentários, tá certo? Mas antes da gente falar sobre esse jogo, quero te dar uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá na OneFootball você fica sabendo de tudo sobre Santos e América e, além disso, de outros jogos do Santos, como, por exemplo, terça-feira, o Santos enfrenta o Newell's Old Boys, lá na Argentina, pela Comebol Sul-Americana. E agora a OneFootball tem a experiência de você acompanhar o lance ao vivo, para você não perder nada do que está acontecendo. Então não perde mais tempo, baixe o aplicativo da OneFootball, que é completamente gratuito, e você tem acesso a todas as notícias do Peixão e também de qualquer outro clube que você quer ficar por dentro, tá certo? Bom, vamos então começar falando sobre esse confronto, só passar para vocês aqui a equipe de arbitragem, que o árbitro será Anderson Daronco, assistentes Rafael da Silva Alves e Luciano Flor, porque eu me recuso a falar o sobrenome antes, porque não sei a pronúncia, e o VAR Rafael Trace, tá bom? E como eu disse para vocês, transmissão do Premier. O Santos que chega para esse confronto com alguns desfalques, jogadores que ainda estão melhorando a parte física ou estão literalmente recuperando de lesão, começando pelo Lucas Braga. Ele já está treinando com o elenco do Santos no gramado do CT Rei Pelé, mas o Santos preferiu, o Odair Hellmann e o departamento médico do Santos, de dar uma segurada para esse jogo contra o América. Então provavelmente o Lucas Braga deve ser opção para o jogo contra o Newell's Old Boys, na terça-feira da semana que vem. Então o Lucas Braga, que está se recuperando de uma pubalgia ainda, deve ficar de fora. O João Lucas está fazendo um trabalho de transição, Zabala e Felipe Jonathan com o problema ali no joelho, romperam o ligamento do joelho, então só na próxima temporada. Lucas Barbosa está se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo, ainda deve ficar fora por um tempo, e o Lua Dias com uma lesão moderada na coxa também é um dos desfalques, tá certo? Dito isso, vamos começar então a falar sobre esse time do Santos, pegando aqui a matéria da OneFootball, que fala sobre a escalação do time do Santos. A matéria fala o seguinte: o técnico Odair encerrou a preparação da equipe do Santos para o duelo contra o América Mineiro nesta sexta-feira. O treinador decidiu mandar a campo o mesmo time que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Após definir a equipe e realizar um trabalho tático com organização de posicionamento, Odair Hellmann ainda fez um trabalho de finalização com os atletas. O que é importante, Se a gente olhar para pensar os principais problemas do Santos, é um Santos que, em questão de posicionamento, está muito desorganizado, linhas espaçadas, deveria ser um time mais compacto, porque um time mais compacto ajuda você a errar menos. Você não tem que ficar forçando tanto um passe, você não coloca um jogador isolado do outro. Eu venho reclamando que o Marcos Leonardo é um jogador que está muito isolado do time do Santos. Porque o Santos, para se defender, joga com uma linha de 4, uma linha de 5 e só o Marcos Leonardo um pouco mais avançado. Quando o Santos recupera a bola, o Santos não consegue ser rápido e não tem a organização necessária para conseguir surpreender o time adversário. Aí toca a bola para o Marcos Leonardo está sozinho, ele vai perder a bola. Então, se você é um time que
que está querendo jogar no contra-ataque, que na minha avaliação é o que o Odair Hellmann vem dando indícios, então você tem que melhorar nesse quesito. Essa sua saída de jogo. Melhorar também a questão dos meias. Os meias do Santos precisam alimentar mais os atacantes. Só que o problema é, o Dodi, ele se divide em marcar e às vezes tenta puxar algum contra-ataque, né? Porque ele ajuda defensivamente e ajuda também ofensivamente, né? Fica um pouco sobrecarregado. O Lucas Lima, o próprio Odair Hellmann já falou, ele vem sentindo um desgaste, assim como o Dodi. Então o Odair precisa pensar em alternativas, só que ele insiste nesse sistema de 4-3-3. Insiste num sistema onde o Mendonça tem que voltar para marcar, ou o Ângelo, né, dependendo de quem está jogando, o Soteldo tem que voltar para marcar. São jogadores que não possuem essa característica. Quem possui essa característica? Lucas Braga e Lucas Barbosa, que são dois jogadores que estão fora do time do Santos. O que eu, Nájila, pensaria para esse jogo contra o América, onde eu imagino que o América não vai ser um time que vai propor jogo. Imagino que o América vai esperar o Santos e tentar sair no contra-ataque. Imagino. Eu colocaria o Gabriel Inocêncio na lateral esquerda, no lugar do Lucas Pires, porque o Lucas Pires não foi bem, de novo, na última partida. O Gabriel Inocêncio eu gostei mais. E aí você libera um pouco mais o Soteldo dessa obrigação, vamos colocar assim, de marcação. Você libera mais o Soteldo, dá uma folga também para o Mendonça, para que você possa surpreender no contra-ataque, para que você possa surpreender quando você ficar com a bola, para que você tenha a velocidade do Soteldo, que é um jogador extremamente rápido, para que você também tenha a velocidade do Mendonça, para que eles possam jogar mais próximos ao Marcos Leonardo. Eu faria essa alteração na lateral esquerda. Também não tenho a bola de cristal para saber que o Gabriel Inocêncio, caso jogasse, se jogaria bem ou jogaria mal. Mas sempre falo aqui no canal, que eu prefiro pecar pela tentativa do que pela omissão. Eu prefiro não ter dúvida. Bom, não está resolvendo desse jeito? Vamos alterar para ver se fica melhor. Se não melhorar, se piorar, aí a gente toma, né, as medidas depois do que a gente ver em campo. Mas eu acho importante mudar. Por exemplo, o 4-3-3 está funcionando? O Lucas Lima está ficando sobrecarregado? Por que não colocar um outro meio-campista mais ofensivo? Um Ivonei, por exemplo, ou um Daniel Ruiz para jogar com o Lucas Lima. Daniel Ruiz, a gente não viu ele jogando como meia. Toda vez que ele entra, é para jogar como ponta. O Ivonei é um jogador que poderia ser interessante. É um jogador que tem a questão da finalização. A gente reclama que o Santos não finaliza, então o Ivonei poderia finalizar mais. O Ivonei poderia chegar, né, como elemento surpresa. Enfim, algumas mudanças que eu pensaria para esse jogo contra o América. Mas vamos ao time titular do Santos, de acordo aqui com o OneFootball, que é o seguinte: Santos, João Paulo, Natan, Bauerman, Messias e Lucas Pires. Meio-campo do Santos com Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo, né? Mesmo time que enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí você tem a possibilidade, né, de fazer algumas alterações para o segundo tempo, quem sabe o Inocêncio, quem sabe o Ângelo. Acho que para o jogo contra o Botafogo, o Ângelo foi melhor que o Mendonça. Só que os dois não vivem um bom momento, né? Nem o Mendonça e nem o Ângelo. Então, né, complicado. Talvez colocar um meio-campista, né, como eu falei, tira o Mendonça, por exemplo, e coloca um Ivonei, coloca um Daniel Ruiz no meio para ver se melhora alguma coisa em relação a essa criação de jogadas do Santos. O Santos é um time que não cria tantas jogadas e quando cria, a finalização ou não existe ou deixa a desejar. Então é o Santos que precisa melhorar isso para conseguir a vitória diante do América. Precisa vencer o América Mineiro. Precisa, que hoje é o lanterninha do Campeonato Brasileiro. É um jogo em casa, acredito que teremos um bom público na Vila Belmiro e é um jogo, como eu falei, importante em relação ao Odair Hellmann,
Por enquanto ele tem o respaldo da diretoria, mas se não vencer, pode ser que as coisas comecem a mudar lá na Vila Belmiro. Me fala aqui nos comentários qual o seu palpite. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal. E lembrando, depois do jogo, corre aqui que a gente tem a nossa tradicional live pós-jogo. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.